Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Voltamos, ficamos um tempinho aí de recesso, esse fim de ano. E agora estamos voltando com as gravações. Continuaremos falando sobre a Ordem dos Saludes, que seja a ordem da salvação. Espero que todos estejam bem, caminhando com Cristo, fazendo a obra do Senhor, orando pelas almas e falando de Jesus para aqueles que estão perdidos e aguardando a promessa de sua vinda em santidade. E antes de nós entrarmos, vamos fazer aquela breve oração. Jesus Cristo, meu Deus, diante de Ti estamos, Senhor, e reconhecemos, meu Pai, que sem Ti nada somos. Somos gratos ao Pai querido, pelo Senhor estar nos proporcionando aprender a cada dia, Senhor, a Tua palavra. E a cada dia, Senhor, crescer na graça e no conhecimento. Senhor Jesus, que cada ensino, Senhor, que venha em nossas vidas, que o Senhor, por intermédio do Teu Espírito, possa abrir o nosso entendimento para compreender. Tudo isso, Senhor, eu te peço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Então nós estamos falando sobre a Ordem dos Saludes, nós já falamos sobre eleição e predestinação. E eu fico com o pensamento do Wayne Grudem. Eu gosto muito do pensamento do Wayne Grudem, porque o Wayne Grudem ele vai falar que não tem como nós sabermos de uma forma lógica ou o que vem antes e o que vem depois, né? Então o que os teólogos tentam? Eles tentam harmonizar arrependimento, fé, santificação, justificação, adoção, regeneração e por aí vai. Então os teólogos eles tentam, vamos dizer assim, fazer uma harmonia. Alguns colocam uns pontos a mais, outros pontos a menos, nós vamos ficar apenas com um. Mas eu prefiro ficar com a Negruta, que não tem como nós sabermos, porque quão insondáveis são as coisas espirituais, não é verdade? Então nós vamos dar um parecer aqui. Talvez o seu pensamento não esteja em relação a esse, fique então com o seu pensamento. Se você for de outra igreja, fique então com o pensamento da sua igreja e com o do seu pastor, que isso que será válido. Aquilo que não foge da nossa ortodoxia, então dá para nós caminharmos tranquilo. E o primeiro ponto que nós vamos falar é sobre o arrependimento. Eu entendo que ao exato momento que o pecador ele aceita Jesus, ele se arrepende, né, para poder crer. Alguns vão falar que ele crê primeiro para depois se arrepender. Mas eu acho isso muito estranho. Porque como que eu vou crer e depois eu vou me arrepender? Eu quero trazer um exemplo, talvez muito óbvio. Suponhamos que no exato momento ali da pregação, a pessoa ela se arrepende, ela crê, ela tem fé em Jesus Cristo, mas naquele exato momento ela, vamos dizer assim, ela morre. Ou nós que somos pré-tribulacionistas, a trombeta toca. E ela foi para o céu sem se arrepender dos seus pecados? Então, eu acho que isso fica estranho para harmonizar, né? Então, primeiramente, eu entendo que a pessoa, ela se arrepende, né? E ela se arrepende não por um mérito dela própria. Lembra que nós falamos sobre o sinergismo? É o Espírito Santo que habilita esta pessoa a crer, porque ela está morta em seus delitos e pecados. E desta forma, ela pode responder com sim ou com não. É aquilo que John Wesley falava, né? É como se fosse uma pessoa dando um prato de comida para aquele que se encontra na rua, o mendigo. O ato de ele estender a mão não cai mérito sobre ele. O mérito sempre é da outra pessoa. Assim acontece na salvação. Então eu entendo que primeiro a pessoa ela se arrepende dos seus mau caminhos. É claro que isso é por um ato de Deus que o habilita a crer. No momento que ela escuta a pregação, a mensagem das Boa Nova. Embora, que nem eu disse, a pessoa por si só, ela não pode se salvar. Mas e trazer uma mudança na sua vida, né? João Batista, ele vem pregando uma mensagem de arrependimento, de mudança de vida. Então, o que leva a pessoa a se arrepender? É a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho, ela confronta aquele que está nos seus pecados e o leva a trazer uma mudança de vida. Isso nós encontramos lá em Mateus capítulo 3, versículo 2, capítulo 4, versículo 17 e Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, é o texto que eu vou ler aqui.
Atos 2:38, está escrito assim: E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito. Então, perceba que acontece algo interessante. Pedro, ele prega, alguns vão falar que aproximaram 15 minutos, ele prega ali cheio do Espírito Santo, ele é batizado com o Espírito Santo, ele prega, e agora ele fala para essas pessoas que eles perguntam, né? Que faremos, varões, irmãos? Aí Pedro responde: vocês precisam agora se arrepender. Então isso acontece no momento da pregação. O apelo é feito, vamos assim dizer, porque o evangelho ele é um apelo, né? Vem aqui na frente assistir Jesus, não é de uma forma errada, mas quando você prega, você já está fazendo um apelo à mudança de vida. E aí Pedro fala: vocês precisam se arrepender. Mas quando nós falamos de arrependimento no Evangelho e à luz da Bíblia, não é só simplesmente dar uma volta, embora a palavra ela possa significar isso. Ou seja, você está vindo por um caminho e agora você volta pelo outro. Mas arrependimento, à luz da Bíblia Sagrada, ele vai muito mais além do que isso. Não é pura e simplesmente isso. Arrependimento, a palavra arrependimento que nós encontramos ali no texto de Mateus, capítulo 3, versículo 2 e o 4, é metanoia. Tá? Noia. E o que é metanoia? É uma mudança de mente, alguns vão falar assim. Mas essa palavra é muito abrangente, porque ela não é apenas uma mudança de mente. Arrependimento no Evangelho não é apenas você mudar a sua mente, é você também mudar por completo, é uma mudança por completo. Vejamos alguns exemplos. O próprio João Batista, capítulo 3, versículo 2, ele vai convocar ao povo a produzir frutos dignos de arrependimento. Capítulo 3, versículo 8. Olha o que João Batista está falando. O versículo 8. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, as características de uma pessoa que realmente se arrependeu são pelos frutos. Jesus disse que pelos frutos nós conheceríamos as árvores. Nós não somos salvos pelas obras, mas o salvo, Deus preparou as boas obras para que ele viesse a andar. Ou seja, então arrependimento significa isso, mudança de mente, mudança de comportamento, mudança de atitude. É muito mais abrangente daquilo que nós estamos falando. Porque muitas vezes a pessoa só muda sua mente, mas ela não muda seu comportamento, ela não muda seu modo de ser. Então arrependimento ele engloba tudo isso. Então a primeira coisa que eu entendo é que a pessoa ela se arrepende. Isso acontece quando? No momento da salvação. E é bom que eu digo que eu creio que isso é uma forma simultânea. Não eu, mas todos os teólogos eles defendem isso. Isso é uma forma simultânea. Então não dá para saber o que vem primeiro e o que vem depois. Isso acontece simultaneamente no ato da conversão. Sendo assim, nós vimos que primeiro vem o arrependimento, agora vem o segundo ponto, a fé. A pessoa se arrependeu, reconheceu que ela é um pecador e agora ela crê em Jesus Cristo. Então foi a fé. Acontece também nesse exato momento, no momento que a pessoa ela se converte. E da mesma forma que o Espírito Santo leva a reconhecer que ela é um pecador e o leva a reconhecer que Jesus Cristo é o Salvador, é pela fé que ela reconhece que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador, como está em Efésios capítulo 2, versículo 8. Então perceba que tudo ele vem movido por Deus, olha o que está escrito: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu quero ler mais um texto em João 3,16, é um texto famoso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, então essa pessoa agora que já se arrependeu, ela passa a crer que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador. É pela fé. E essa fé, ela é dada por Deus. Ela é dada por Deus. Porque há aqueles que pensam
que pelo ato de nós crermos, ou seja, pelo ato de nós termos fé, pode ter algum mérito na gente. Não, eu fui salvo porque eu tive fé. Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que é o próprio Jesus, que Ele é o autor da nossa fé. Hebreus 12, 2 vai dizer isso. Então a fé ela não é um mérito do pecador. Foi o próprio Jesus que preparou a fé para nós. A fé é dada por Deus, é o meio a qual Deus usa para que nós venhamos a crer no seu Filho, no sacrifício de Jesus Cristo. Olha o que está escrito aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então Jesus é o autor da nossa fé. Então pecador nenhum, ele pode se gabar, pode ter mérito alguma, se o próprio Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Ainda mais em Filipenses capítulo 1, versículo 29, está escrito: porque a vós foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, perceba, crer, fé nele. Então, ou seja, é algo que é concedido. Perceba que Paulo está falando, a vós não só foi concedido em relação a Cristo crer nele, ele continua, como também padecer por ele. Ou seja, é Deus que concede isso para os pecadores. E a fé é um meio que Deus nos deu para nós alcançarmos esta salvação. Então o segundo ponto vem a fé. Primeiramente ele se arrepende, depois ele passa a crer. E isso é de uma forma simultânea. E ao mesmo passo que tudo isso acontece, agora ele tem a regeneração. Regeneração. Arrependeu, creu, agora ele passa a ser regenerado. A regeneração, ele é um assunto, por assim dizer, que fica meio ofuscado no Antigo Testamento. Isso não é muito claro, embora pareça que tenha alguns vislumbres lá no Antigo Testamento. Algumas profecias fazem referência à promessa de restauração de Israel, como Ezequiel capítulo 37, o versículo 12 e o versículo 13. Essa profecia, ela teve um cumprimento parcial. O seu cumprimento parcial acontece no ano de 1947. Ou seja, quando Israel ele volta a ser nação. Jesus ele disse em Mateus capítulo 24, versículo 32, para olhar para a figueira. E quando começar a dar fruto, quer dizer que chegou o verão. Quando nós estudamos sobre a figueira na Bíblia, Israel é a figueira. E quando que a figueira começou a dar fruto? No ano de 1947. Então nós estamos vendo uma profecia de Ezequiel se cumprindo agora nos nossos dias. Então no Antigo Testamento fica um pouco ofuscado. Mas ainda no Antigo Testamento, além de uma restauração nacional de Israel, há uma restauração espiritual. Então nós já conseguimos ver no Antigo Testamento essa promessa de restauração. Nós vamos entender porque nós estamos falando de restauração. Ezequiel 37, 14, eu vou ler aqui, mas tem outros textos que eu coloquei, Jeremias 31, 32 e 33. Paz, irmãos, uma rápida explicação, vocês vão ver que no meio do vídeo deu uma mudada, porque nós estávamos gravando, mas teve um problema no áudio, no meio da gravação, então perdemos alguns minutos, onde que nós estamos regravando de novo para que vocês venham ter o material completo. E nós vamos partir do ponto, nós estávamos falando sobre a restauração nacional de Israel. O que nós estávamos dizendo? Que no Antigo Testamento a doutrina da regeneração, ela tinha, mas era, vamos dizer assim, ofuscada, estava atrás da cortina, pálida. No Novo Testamento essa doutrina do nascer de novo fica mais claro. Então nós temos o texto de Ezequiel, capítulo 37, versículo 12 e 13, que já teve o cumprimento no ano de 1947, quando Israel volta a ser nação. Mas no Antigo Testamento nós encontramos uma promessa de restauração espiritual, ou seja, esse
regeneração espiritual, desse novo nascimento. Ainda em Ezequiel, capítulo 37, o versículo 14, olha o que está escrito: e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Perceba que a promessa está falando que porá neles o Espírito. E quando nós olhamos para os judeus eles não possuem o Espírito de Deus. É claro, só aqueles judeus que aceitam a Jesus como seu Salvador. Mas perceba que essa promessa não aconteceu. É que está falando uma promessa de restauração espiritual, de salvação. É o que da doutrina que nós estamos estudando. Isso vai acontecer quando? No final da tribulação, quando Israel estiver cercado, Jesus Cristo voltar com a sua igreja. Então Israel conhecerá Jesus como Salvador e eles serão regenerados. Vão passar pelo processo de novo nascimento e vão receber o Espírito Santo que opera essa obra. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, essa doutrina do novo nascimento, de regeneração, ela fica clara. Na conversa de Jesus com Nicodemos, Jesus ele deixa claro que não basta somente conhecer que ele é Jesus ou que ele é o Cristo. Isso é uma crença popular. Porque quando nós olhamos para a pessoa de fora e pergunta: você crê que Jesus morreu pelos seus pecados? Eles vão falar sim. E Nicodemos ele chega falando: Jesus, eu reconheço que tu é Cristo. Porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então Nicodemos reconhece, mas o que Jesus fala? Que é necessário ele nascer de novo. A palavra regeneração, ela só aparece 2 vezes no novo nascimento. Ela é a palavra poligenésia. Ela aparece na primeira vez em Mateus capítulo 19, versículo 28, e ali é o sentido escatológico, ou seja, a promessa no milênio. Olha o que está escrito: e Jesus disse: em verdade vos digo que vós que me seguiste, quando na regeneração, na poligenésia, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos se assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então a primeira vez que essa palavra aparece está no sentido, uma promessa que irá se cumprir no milênio. E a segunda vez que ela aparece está lá em Tito, capítulo 3, o verso 5, que está escrito: não pelas obras de justiça que houvesse feito, mas segundo a misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Ou seja, quando nós estamos sem Cristo, nós estamos mortos em nosso delito e pecado. Efésios capítulo 2, versículo 5. Quando nós recebemos a Cristo, o Espírito Santo, ele opera em nós essa obra regeneradora. Ele opera em nós um novo nascimento. É um exemplo muito claro. Eu trabalho em funilaria. Às vezes chega um carro batido lá. E o que nós fazemos? Nós restauramos esse carro. É o mesmo carro, mas agora ele passa a sair novo. E assim somos nós. É a mesma pessoa, mas passamos a gerar essa natureza que está caída. Regenerar é gerar de novo. Então o Espírito Santo gera de novo em nós esse novo nascimento. É ele que opera esta obra. Então regeneração, ele tem a ver com isso. Gerar de novo o novo nascimento operado pelo Espírito Santo de Deus. É o próximo ponto que nós iremos tratar. Justifique. Deixa eu só apagar a luz. Escrevendo aqui. Justificação é o próximo ponto. Então, primeiro, se arrependemos. A fé, cremos que Jesus é nosso Salvador. Aí somos o que? Regenerados. Nesse mesmo momento simultâneo somos o que? Justificação. E é importante que eu diga algo, que a regeneração, ela tem efeitos com a natureza do pecador. Lembra que eu falei? Nossa natureza caída, regenera. A justificação, ela tem relação com a condição de culpado para justo. Então ela tem a ver com a nossa condição que nós estamos. Porque diante de Deus, todos que não aceitaram Jesus estão culpados. Culpados porque todos carregam a natureza, o pecado, todos têm o pecado original. Então a justificação ela tem a ver com a condição. A Bíblia coloca em pé de igualdade todos os seres humanos, quer gregos,
quer judeus, qualquer grupo étnico, sejam crianças, sejam idosos, todos estão debaixo do pecado, assim como está em Romanos, capítulo 3, versículo 9 ao 12. Todos são pecadores e todos estão debaixo de uma condenação. Quando olhamos para os atributos comunicáveis de Deus, nós vemos que Deus é santo, assim como está em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Sejais santos, porque eu, Deus, sou santo. E outro atributo de Deus é que Deus é reto e que Deus é justo, assim como está no Salmo 119, de número 137. O homem, ele foi criado reto. Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, que está escrito que o homem foi criado reto, mas se desviou. Quando nós olhamos para o capítulo 3 de Gênesis, nós vamos ver que ali acontece uma distorção. Então, a palavra justo atribuído para Deus mostra que ele é isento de nenhuma imperfeição. Mas quando essa palavra justo é atribuído ao homem, significa que o homem ser justo e reto em conformidade com a lei de Deus, ou seja, a regra, com o padrão. E no entanto, como que nós já vimos que nós todos caímos em Adão, nós não conseguimos ser reto como Deus é, nós não conseguimos ser perfeito como Deus é, nós não conseguimos ter o mesmo padrão que é. Então, logo, isso nos impossibilita de sermos justos diante de Deus. Então, qualquer esforço que nós venhamos fazer para demonstrar a nossa justiça não é válido, porque a própria Bíblia vai falar em Isaías 64, verso 6, que a nossa justiça é comparada como trapo de imundícia diante de Deus. Portanto, a única forma de nós sermos justificados diante de Deus é por meio do sacrifício de Jesus Cristo. A justificação, ela tem origem na graça de Deus. Vamos lá para Romanos capítulo 3, versículo 24. A justificação, ela tem origem na graça de Deus. Sendo justificado gratuitamente pela sua graça. E pela fé em Jesus Cristo, nós recebemos essa justificação, como está em Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificado pela fé. Ou seja, quando nós temos fé em Jesus Cristo, nós somos justificados diante de Deus. A palavra justificação, ela é um termo jurídico, isso todos nós sabemos. Ela é atribuída a um réu quando esse réu ele é inocentado. E o pastor Meyer Peer, de saudosa memória, no seu comentário que ele vai fazer sobre as epístolas paulinas, ele salienta que esse termo justificação no Novo Testamento significa mais que perdoar o pecador e remover a sua condenação. Significa também colocar o culpado na situação de justo. E isso é muito interessante. Um governador de um estado, ele pode perdoar uma pessoa que está na cadeia, mas ele jamais tem o poder de colocar essa pessoa diante da sociedade como justo. Mas Deus, irmãos, e isso é maravilhoso, Ele pode fazer tanto uma quanto outras coisas. Ele pode perdoar aquele réu e nos colocar na condição de justo. É esses os efeitos da justificação de Deus na nossa vida. Então, a justificação, ela muda a nossa condição de culpados para inocente, pois a justiça de Deus, ela foi realizada em Jesus Cristo na cruz do Calvário. Vamos lá ler em Romanos capítulo 3, versículo 26.
para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Então é por intermédio de Cristo que nós somos justificados diante de Deus Pai. E agora também entra o próximo ponto, que é a santificação. Essa é uma doutrina fundamental na Bíblia. Nós sabemos que a doutrina da santificação ela é uma doutrina fundamental. Todos aqueles que nasceram de novo, que foram regenerados, que foram justificados, que se arrependeram dos seus maus caminhos e tiveram fé em Jesus Cristo, eles precisam praticar a santificação, precisam viver uma vida santa. Porque a própria Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículo 14: segui a paz e a caridade com todos, sem a santificação a qual ninguém verá a Deus. Então, todos nós precisamos andar em santidade. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. Vamos lá para 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então, viver uma vida santa. A palavra santificação, em termos simples, ela significa separar. Separar de para, nós podemos fazer isso. Ou seja, separar de tudo aquilo que é mundano, de tudo aquilo que é pecaminoso, de tudo aquilo que acontece que desagrada a Deus, e separar de tudo isso para Deus, para vivermos uma vida exclusiva para Deus. Com isso eu quero dizer que viver uma vida desleixada desagrada a Deus. Com isso eu quero dizer, se nós estamos na igreja, mas não vivemos uma vida santa, demonstrando frutos dignos de arrependimento, tudo isso desagrada a Deus. E nós podemos entender a santificação em 3 etapas. A primeira etapa da santificação, essa primeira etapa se dá com o novo nascimento. No momento da conversão, somos regenerados, somos santificados e somos justificados. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Então essa é a primeira etapa. 6:11 está escrito, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Senhor. Pois agora somos novas criaturas, como está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Essa etapa é conhecida como santificação posicional. Nessa etapa, somos salvos da condenação do pecado, como está em Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então essa etapa é conhecida como etapa posicional, porque tem a ver com a nossa posição de santo. Mas a segunda etapa é progressiva. Ou seja, porque santificação também é um processo. A primeira etapa da santificação está relacionada com uma ação exclusivamente de Deus, de obra única e exclusiva de Deus. Só depende de Deus. É no momento que nós aceitamos, ou seja, Deus nos santifica. Mas nessa segunda etapa, com o nosso nome de progressista, podemos dizer que também é uma ação conjunta entre Deus e o homem. Deus nos habilita, por intermédio do seu Espírito, a viver uma vida de santidade. Logo,
nós vamos orando, nós vamos jejuando, nós vamos lendo a palavra. Por isso que isso pode ser uma ação conjunta entre o homem para com Deus. E o que o Espírito Santo ele vai gerando em nós de uma forma progressiva? Vai gerando em nós o fruto do Espírito, como está em Gálatas capítulo 5, versículo 22. E esse fruto do Espírito é o caráter de Deus sendo manifestado na vida de todo o crente. Então, quando nós somos salvos único exclusivamente com Deus, mas o ato de se santificar tem a ver com nós, e isso é possibilitado pela graça do Senhor Jesus. E agora o último ponto da santificação é a glorificação. O primeiro ponto tem a ver com a posição, o segundo ponto é progressivo e o terceiro é glorificação. Por que glorificação? É somente quando nós formos arrebatados é que nós entraremos no gozo eterno, receberemos novos corpos, um corpo igual ao de Jesus, e lá nós estaremos livres para a presença do pecado. Então nós estaremos pelo estado de santidade eternamente. Então é o último estágio, a glorificação. Então ela começa na salvação, ela tem um progresso na sua caminhada cristã, e quando você chegar ao seu final da vida, ou se nós formos arrebatados antes, ou seja, aí será um estado eterno de santidade. E agora o último ponto é a adoção. Mas eu quero fazer apenas um rápido comentário, que quando nós olhamos esses termos no grego, é claro que quando nós trabalhamos com a língua portuguesa dá para poder fazer essa aplicação. Mas esse termo no grego, santificação, significa apenas um estado que aconteceu, não um estado progressivo. É claro que nós podemos fazer esta aplicação segundo o texto bíblico, mas mostra o estado mesmo, a condição que nós estamos quando aceitamos a Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque talvez quando você for ler um livro de teologia sistemática, algum autor trabalhe essa questão, mas não há nenhum problema, porque nós cremos também no sentido progressivo. Agora o último ponto é a adoção. Adoção. Todo ser humano tem sua origem em Deus. Porém, o pecado fez essa separação, fazendo de nós não filhos de Deus, mas filhos da desobediência. Eu vejo às vezes muitos pregadores falando: você não é o que o mundo diz, você é o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que você é filho de Deus. Mas às vezes nem todo mundo que está na igreja é filho de Deus. Às vezes é filho da desobediência, ou filho da ira, ou filho do diabo, que nem o próprio Jesus falou com aquele grupo de fariseus, né? Vós tem por pai o diabo. Foi Jesus que disse, o Deus do amor, né? Ele falou, vocês são filhos do diabo porque vocês andam na mentira, né? Então, não é raro que esse pregador fala, né? Mas, ou seja, é um evangelho de espuma, que nem o Gonçalo vai falar, né? E acaba até enfeitando. Então nem todo mundo que está, se há alguém que não foi salvo, ele é filho da desobediência, como está em Efésios capítulo 2, versículo 2. Mas graças ao sacrifício de Jesus Cristo, todos os que reconhecem a Jesus como seu Salvador, passam a serem feitos filhos de Deus, como está em João capítulo 1, versículo 12. Então quem não aceitou Jesus é filho da desobediência, ou filho do diabo, que nem a própria vai falar, ou filho da ira. Quem aceita Jesus é forte, irmãos, mas é Bíblia. 1,12. Mas a todos, o quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Perceba, somente aqueles que creem em Jesus Cristo, eles têm esse poder de serem feitos filhos de Deus. Então o que acontece? O Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, como está em Romanos 8,16. É interessante que havia naquele tempo, quando Paulo ele vai escrever aos Romanos, e ele trabalha essa questão, havia naquela época um costume entre os romanos. Um pai romano ele podia rejeitar o seu filho biológico. Por lei ele podia rejeitar o seu filho biológico.
Mas se o pai romano adotasse uma criança, ele não podia abandonar ela. Era costume dos pais adotarem criança. Alguns dizem que até alguns imperadores romanos eram filhos adotivos. E quando esse pai ele adotasse essa criança, então essa criança passava a ter todos os benefícios. Ela passava a ser herdeira. Isso é muito interessante, meus irmãos. Era adotar essa criança para dar continuidade à sua descendência. Então, essa criança passava a ser herdeira. Vamos lá em Romanos capítulo 8, versículo 17. Romanos 8, 17 está escrito: e se somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com eles padecemos, para que também com eles sejamos glorificados. Perceba que Paulo está falando o quê? Para a igreja de Roma. Por que ele está usando esses termos para os romanos? Porque os romanos entendiam muito bem isso. Ou seja, eles eram adotivos. Isso é muito interessante, meus irmãos, porque às vezes um pai e uma mãe, às vezes, eles não projetam um filho, mas quando eles adotam um filho, isso é o maior ato de amor. E percebe que a Bíblia fala que nós somos filhos por adoção. Então, na cruz do Calvário, Deus estava nos adotando. Isso demonstra o maior ato de amor. Ou seja, porque não foi algo planejado, mas foi algo que Ele escolheu. É algo voluntário, é algo que flui do próprio Deus, porque Deus é amor. Isso é muito interessante. E essa adoção com Deus, ela nos dá um relacionamento mais íntimo com o Pai, como está no versículo 15 do capítulo 8. Porque não recebemos o espírito de escravidão, para outra vez estarmos em temor, mas recebemos o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai, ou Papai, essa expressão que é isso. Ou seja, então essa adoção nos dá um relacionamento mais íntimo com Deus Pai. E esse relacionamento ele se deu com o ministério da reconciliação. Porque o que diz a Bíblia? Que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando os seus pecados. Ou seja, então essa reconciliação foi Deus que nos ligou e nos deu acesso de novo a Deus. E para finalizar, é muito bonito nós dizermos que somos filhos. Todos nós somos filhos de alguém. Mas quando nós dizemos que somos filhos de Deus, nós precisamos estar sujeito também à correção. Então todo filho às vezes precisa tomar umas palmadinhas, entrar na cintada. E com Deus não é diferente, porque a própria Bíblia está falando que Deus só corrige e castiga a quem Ele ama. Então esse discurso bonito, eu não sou o que o mundo diz. E o que eu sou então? Eu sou filho, mas eu não começo falando, o filho precisa andar em obediência, porque o filho que não anda em obediência, o papai disciplina. Hebreus capítulo 2, versículo 6. E eu termino por aqui, nesta aula. Então, eu quero que você explique com as suas palavras sobre a santificação, explique com as suas palavras a adoção e a regeneração. E que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Até a próxima aula.